Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre as disposições finais e transitórias, esta lei entra em vigor concomitantemente com a Lei de Reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.274, de 2 de outubro de 1957. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 204, esta lei entra em vigor concomitantemente com a Lei de Reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.274, de 2 de outubro de 1957. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 74, o Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 70, incumbe ao Conselho Penitenciário, inciso 1, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. 2. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. 3. Apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. 4. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a remissão será declarada pelo Ministério Público. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, parágrafo 5º, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Parágrafo 8º. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, não incumbe estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64,
ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual incumbe, inciso 3, promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. 5. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. 6. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe, inciso 1, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 3º, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 7, 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, inciso 8, 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que um dos critérios de separação dos presos condenados por sentença transitada em julgado é de serem reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Item correto, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, parágrafo 3º, os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3.
primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos 1, 2 e 3. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o regime disciplinar diferenciado não poderá ser prorrogado em nenhuma hipótese. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 4º, na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2. Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Item correto, conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 170, quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Parágrafo 1º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 124, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado, inciso 1. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. 2. Recolhimento à residência visitada no período noturno. 3. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 160, transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Estudante estuda inéditas 2021.
Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado e um dos critérios adotados nessa separação é relacionado aos acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Item correto, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos 1 e 2. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, o juiz poderá modificar as condições e regras estabelecidas na sentença. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 158, concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, a entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 139, a observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de, inciso 1, fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. 2. Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o censo penitenciário deverá apurar, entre outros, o nível de escolaridade dos presos e das presas e a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 21-A, o censo penitenciário deverá apurar, inciso 1, o nível de escolaridade dos presos e das presas. 2. A existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. 3. A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. 4. A existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. 5. Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia,
conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 159, quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Parágrafo 1º. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Parágrafo 2º. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos imputáveis e semi-imputáveis. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 99, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital no que couber o disposto no parágrafo único do artigo 88 desta lei. Artigo 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Artigo 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, entre outros, à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente, não reparados por outros meios. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 1º, o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, a linha A, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente não reparados por outros meios. B. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o procedimento judicial, entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 196, a portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público quando não figurem como requerentes da medida. Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Parágrafo 2º. Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, cumprida ou extinta a pena, constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei.
Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 202, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em alguns casos, o regime disciplinar diferenciado também poderá ser aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 1º, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, inciso 1, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 2. Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais! Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a prestação de serviços à comunidade, caberá ao diretor do estabelecimento penal alterar a forma de execução a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 149, caberá ao juiz da execução: inciso 1. Designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões. 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. 3. Alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização da iniciativa privada. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, parágrafo 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público, parágrafo 2º. Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e não gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, desde que tenham recursos financeiros para constituir advogado.
Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, parágrafo 3º, fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 192, concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Artigo 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de, inciso 1, um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Inciso 2. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pela análise da pena mais grave. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 111, quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a pena de multa, a nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 164, extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo 2º. A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que
A Comissão Técnica de Classificação, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º, a Comissão Técnica de Classificação, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá, inciso 1, entrevistar pessoas. Inciso 2, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. Inciso 3, realizar outras diligências e exames necessários. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que nenhum direito do preso poderá ser suspensos ou restringidos. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 5, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 162, a revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Artigo 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão e livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Parágrafo 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tratamento ambulatorial não poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 183, quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no regime disciplinar diferenciado, a visita será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, inciso 3.
Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso terceiro do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, nos estabelecimentos penais, poderão ser objeto de execução indireta as atividades de serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Item correto, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e, notadamente, inciso 1, serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Inciso 2. Serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional estadual. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 3º, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 32, na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 107, ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Parágrafo 2º. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que,
Sobre a interdição temporária de direitos, caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 154, caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Parágrafo 1º. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso 1 do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, incisos 2 e 3 do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 82, os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso impossibilitado por acidentes de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, parágrafo 2º, as atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Parágrafo 3º. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudos serão definidas de forma a se compatibilizarem. Parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/3 da pena. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 37, a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 6 meses. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 25, a assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. 2. Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, por exemplo, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 118, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado, inciso 1, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que haverá, em cada comarca, um conselho da comunidade. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 80, haverá, em cada comarca, um conselho da comunidade, composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 114, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 1, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. 2. Apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, a guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 106, parágrafo 1º, ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Parágrafo 3º. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 84 desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 2º,
A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça Ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 63, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!